Cardioverter uma FA de início recente está errado e eu vou te contar por quê. Colega médico, colega médica, fibrilação atrial, FA, é a arritmia mais comum do adulto. Então, durante seus plantões, seja em enfermaria, em UPA, em UBS ou em pronto-socorro, TI, emergência, você vai receber algum paciente com fibrilação atrial. Sabe qual é o grande problema da FA? Ela é uma doença muito complexa, que ela é discutida entre os subespecialistas, a gente não chega em consenso, mas aquele que está na ponta, o médico generalista, acha que sabe tudo de FA. E aí faz o quê? Faz besteira. É o que eu vou te falar hoje. FA de início recente eu posso cardioverter, né, doutora? Não, essa não é a pergunta certa a ser feita diante de um paciente com FA ou com TAC e arritmia. Quando o paciente chega para você no pronto-socorro, ou na UBS que seja, e chega em fibrilação atrial, a primeira coisa que você pensa é, vou ver se é de início recente, porque se for, não deu tempo de formar trombo no átrio esquerdo, então vou cardioverter e vou trazer esse paciente para o ritmo sinusal. Me conta uma coisa, baseado em que você está considerando que essa FA é de início recente? Só porque o paciente falou que a primeira vez que ele teve palpitação foi hoje? E se ele tiver uma FA de longa data, que é de baixa resposta ventricular, ele nunca sentiu nada. E hoje, por qualquer que seja o motivo, ele teve uma FA de alta resposta e procurou um pronto-socorro. Ou seja, os átrios estão tremendo há muito tempo. Aquele trombinho tá lá, só esperando você cardioverter, que pode ser elétrico ou quimicamente, ou com cardioversão elétrica ou com amiodarona. Aí você cardioverte, volta pro ritmo sinusal, o que acontece com o trombo? Solta. E esse trombo vai direto para o cérebro. E você dá um AVC de graça no seu paciente. Ele estava com FA estável. Para que você foi mexer com isso? Essa decididamente não é a pergunta certa a ser feita. A pergunta certa a ser feita diante de uma FA e todas as outras taquiarritmias, quando o paciente chega para você no pronto-socorro, é esse paciente, você vai fazer o MOV, monitorização, oxigênio, etc. E aí você vai se perguntar, esse paciente tem critérios de instabilidade? Sim ou não? Se ele tem, é a arritmia que está causando a instabilidade? Sim ou não? Porque se for sim para as duas perguntas, a conduta certa é a cardioversão. Veja, um paciente instável, por exemplo, um paciente que de repente fez uma FA de 250 batimentos por minuto, despencou a PA, ficou hipotenso, ficou rebaixado, e aí claramente a FA está causando instabilidade. Aí sim vale a pena eu correr o risco do AVC. Porque eu prefiro um paciente vivo com AVC do que um paciente morto sem AVC. Só nessa situação é que vale a pena correr o risco do AVC. Porque se eu não cardioverter, o paciente vai morrer por causa da arritmia. Veja bem, na FA existe a FA estável, existe a FA instável, mas uma FA instável que é consequência, a FA está de alta resposta porque é consequência da instabilidade, você tem que tratar a instabilidade e não a FA. E tem a FA instável que ela é a causa da instabilidade, então você tem que saber reconhecer tudo isso. Doutora Raíra, como que eu vou reconhecer isso? O que eu vou fazer diante das outras taquiarritmias e as bradiarritmias e edema agudo de pulmão, infarto, crise hipertensiva e tantas outras emergências cardiológicas? Pois é, você precisa saber como manejar cada uma dessas situações. Porque as situações de emergências cardiológicas não te dão uma segunda chance. Você precisa entrar imediatamente com a conduta certa para evitar fazer o mal para o paciente e para evitar também deixar de entrar com a conduta salvadora de vida dele. Ou seja, você tem que saber para onde olhar diretamente, certeiro, porque você tem muito pouco tempo para isso. Entendeu? FA é só um exemplo, dentre tantos outros em emergências cardiológicas que os médicos acham que sabem o que fazer, mas não sabem. E acabam realmente prejudicando o seu paciente. Mas calma, existe uma forma de você sempre saber o que fazer diante não só da fibrilação atrial, não só das taquiarritmias, mas de todas as emergências cardiovasculares. Essa forma é o método DEC, um método que eu, doutora Raíra Pureza, médica cardiologista intensiva, criei ao longo dos meus anos de formação em residência e dos meus anos de plantão. Eu fui observando para cada situação de emergência cardiológica qual o padrão de prestação, como chegar no diagnóstico e como realizar a conduta salvadora de vidas. Compilei tudo isso no método DEC e estou entregando para você. Doutora Raíra, onde eu posso encontrar o método DEC? Na mentoria Domine as Emergências Cardiológicas, onde eu estarei muito próximo de você e vou te pegar pela mão e te levar de onde você estiver até o completo domínio das emergências cardiovasculares, para que você atinja a tão sonhada segurança no plantão. Doutora Raíra, mas será que eu consigo aprender com esse método? Veja bem, eu já apliquei, já ensinei o método DEC para centenas de médicos, desde recém-formados até formados há vários anos, dentro e fora do Brasil, com ou sem experiência. Todos eles conseguiram, usando o método DEC,
dominar as emergências cardiológicas e hoje se sentem seguros no plantão. Porque você não conseguiria. Você precisa acreditar mais em você. Você também consegue chegar lá e você não está mais sozinho. Eu estou aqui para te acompanhar durante toda essa caminhada.